Prontinho. Então, vamos iniciar a nossa segunda parte da aula, né, que é a nossa transmissão ao vivo. E hoje a nossa aula, como vocês já perceberam, ela foi um pouquinho diferente. Eu pedi para que vocês fizessem a atividade primeiro, que era um mapa conceitual de alguma das aulas anteriores que a gente fez, para que vocês relembrassem o conteúdo, principalmente aquele conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade e emergissem dúvidas para a gente discutir elas agora nessa segunda parte, tá? Então, agora eu peço muita participação de vocês aqui durante a nossa aula para que a gente possa discutir algumas dúvidas, tá? E a gente vai conduzir conforme forem surgindo essas dúvidas, certo? Então, eu abro aí. Vamos abrir então por tema, né, para a gente ficar um pouquinho mais organizado. Vamos começar lá por tabela, né? Alguém ficou com alguma dúvida lá na parte de tabelas? Sim ou não? Pelo jeito não, né? Tabela é aquele elemento, né, tabulado e que a gente pode ter então tabelas de uma ou duas entradas, né? De simples ou dupla entrada, certo? E aí servem aí para melhorar, facilitar a visualização de alguns dados, né? Pode perguntar. Certo. Então, tabela, acho que é bem tranquilo mesmo, né? É uma parte mais do nosso, faz mais parte do nosso dia a dia e por isso acho que não gera muita dificuldade. E em relação, pessoal, à tabela de distribuição de frequências, alguém ficou com alguma dúvida? Tabela de distribuição de frequências. Ninguém tem nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para relembrar o que, que seria essa tabela de distribuição de frequências, então. Ó, então aqui a gente tem uma tabela de distribuição de frequências, certo? Essa tabela ela representa velocidades de carros, né, em determinada rodovia, né? Então, nessa rodovia, alguns carros passavam e foram sendo coletadas as velocidades desses carros, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma situação. Que situação é essa? Vamos lá. Então, aqui eu tenho, nessa primeira linha, as velocidades de 40 a 46 quilômetros por hora, né? O que que significa isso? Que nesse tempo de coleta de dados, a frequência absoluta, que é essa primeira coluna, três carros passaram com essa velocidade, entre 40 e 46 quilômetros por hora, certo? Aí depois, na segunda linha aqui, a gente tem os carros que passaram a uma velocidade de 46 a 52 quilômetros por hora. Quantos carros foram? Quatro carros, tá? Esses números dessa segunda coluna, ó, eles representam a frequência absoluta, tá? Ou seja, a quantidade que passou foi contada, foi medida e transferida para essa coluna, certo? E assim por diante, né? Até finalizar todos os carros que eu queria coletar, que eram um total de 50 carros, tá bom?
Que significa isso? Cada linha dessa, cada intervalo desse, a gente chama de classe, né? Então, essa tabela de distribuição de frequência aqui, ela tem quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, né? E qual é a letra que representam as nossas classes? O K, certo? Então, a partir de um conjunto numérico, né, de um conjunto de dados, eu defino a quantidade de classes que eu vou determinar para esse conjunto, né? E aí, cada uma dessas classes, elas tem uma amplitude. Qual que é a letra que representa a amplitude? O H, certo? Qual que é a amplitude, então, dessas classes? Para eu fazer isso, é só eu fazer, nesse caso aqui, ó, o 46 menos o 40, tá? Então, se eu quero saber qual que é a amplitude da minha classe, eu faço 46 menos 40. Ou seja, a amplitude da minha classe é de 6, certo? Se eu fizer essa continha em qualquer uma das classes aqui, vai dar o mesmo valor, porque a amplitude das classes ela tem que ser igual para todas elas, certo? O que vai mudar, obviamente, é a frequência em cada uma dessas classes, né? Então, aqui a gente consegue perceber que a classe que teve maior frequência foi a de 64 a 70 km por hora, em que 18 carros dos 50 passaram nessa velocidade, certo? Então, isso representa a frequência absoluta. Uma outra forma de representar é por meio de porcentagem. Então, por isso a gente chama de frequência relativa, né? Então, eu vou ver a parte que aquele número de frequência absoluta representa do total da minha amostra. Então, por exemplo, se eu tenho 50 carros e 18 passaram na classe de 64 a 70 km por hora, esse 18 de um total de 50 representa 36% do meu total de carros, certo? Como que eu faço essa conta? Regra de 3, né? Então, como que eu vou montar essa continha? Eu sei que 50 equivale a 100%. Se eu quero saber a parte de 18 carros, quanto equivale em relação à porcentagem? Aí, para resolver essa continha, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cruz. Então, eu multiplico aqui o 50 vezes o x e faço igual a 18 vezes o 100. Então, vai ficar 50x é igual a 18 vezes 100, certo? Para continuar essa conta, é só eu fazer x é igual 18 vezes 100 é 18.000, dividido 18 vezes 100 é 1.800, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Dividido por 50, eu tenho que o meu x é 36%, certo? Aí, para cada um desses números que estão aqui descritos, eu fiz uma continha dessa de regra de 3, certo? E aí eu consigo determinar a frequência relativa de cada uma delas, tá bom? Professor, Oi. a dúvida é por meio do áudio mesmo? Ah, é por meio do áudio, tá? Pode abrir o áudio. Ah, tá. Mas você não acha melhor a gente usar outro aplicativo? Porque daí
no chat, a gente consegue interagir melhor. O duro é que agora, até eu fazer um novo link, a gente vai demorar muito. Para a próxima, a gente faz isso então. Mas hoje pode usar o áudio. Tá bom. A Karina, ela tá tendo uma dificuldade com o áudio dela, mas ela tá com dúvida na tabela de frequência. Ela não entendeu melhor. Será que você poderia dar um resuminho do Tá. que é os elementos? A tabela de distribuição de frequência? Isso. Isso. Essa aqui que está na tela é uma tabela de distribuição de frequências. Uhum. Tá? Vou retomar ela então. Ela consegue falar um pouquinho mais específico qual é a dúvida? Peraí, vou ver lá no... Aí, Oi. conseguiu. Ai, que bom. Tá me ouvindo? Agora sim. Ô, professor, eu queria saber como que faz, porque eu sempre vou calcular em X, dessa forma que você fez, sempre vai ser assim. Sempre em X. O X, sua escolha. Você pode chamar de X, pode chamar de F, o que você quiser. É que o X ele acaba sendo mais comum para nós, como uma incógnita. Mas sempre X. Não, mas eu falo assim, aqui no meio, 50 tá para X, 18 tá para 100. Sempre vai ser assim, cruzado? Sempre. Para a Ah, regra tá, de não vai 3 ser nesse caso, sim. direto. Ah, tá. Não. É que eu fico pensando quando eu vou resolver, porque tem uma forma que você resolve, tipo, 50 para 100, 18 para X, né? Vamos por Aham. assim. Mas a Sim. minha preocupação é essa, na hora de fazer a conta, se vai ser X ou se vai ser direto. Não, nesse caso é sempre em X, cruzado. Para Ah, esse tá, caso. Para esses tá. casos todos de tabela de distribuição de frequência. Porque a minha dificuldade está sendo naquelas fórmulas, sabe? Que você deu. K igual. Vamos nelas então. Tá, vamos nelas. Obrigada. Tá, nada. Então, ó, agora retomando então as fórmulas, né? Então, acho que a principal fórmula é aquela do K, certo? Essa fórmula aqui, ó. Como que eu defino, então, o número de linhas da minha tabela de distribuição de frequências? Então, existe essa fórmula, tá? Para vocês conseguirem calcular, talvez vocês precisem dessa calculadora aqui, ó. Estão enxergando? Por quê? Porque ela me dá o logaritmo, tá? Só que o que acontece? Pelo menos para a prova, eu não vou cobrar que vocês utilizem essa calculadora, que nem todas têm. E não vai ser muito usual para vocês, tá? Só que, para fazer um trabalhinho, alguma coisa, talvez eu vá pedir sim, porque dá para usar a calculadora da internet. Apesar que na prova vocês vão poder acabar consultando a calculadora da internet. Mas mesmo assim, na prova eu não vou pedir, tá? Mas qual que vai ser a grande sacada aqui para usar essa fórmula? N é o número de amostras que eu tenho, tá? Então, vamos supor, se eu estou numa pesquisa e eu tenho uma amostra como essa das velocidades do carro, eu tenho 50 dados, então, para eu descobrir o valor do meu K, eu vou colocar o valor de N igual a 50. Então, como que vai ficar a minha fórmula? Deixa eu só limpar aqui, ó. Como que vai ficar a minha fórmula? K é igual a 1 mais 3,3 Pera lá. Mais 3,3 vezes o log de N na base 10. Quem que é o meu N? É o 50, tá? Então, a minha fórmula fica assim. A única coisa que eu vou preencher é um valor no lugar do N. Como o meu N é um número de amostras, e o meu número de amostras é 50, então é só eu substituir. Aí eu vou colocar aqui na minha fórmula, ó, log de 50 vai ser 1,69, tá? Vezes 3,3 dá 5,6. Mais 1 vai dar 6,6, tá?
Então, o meu K é 6,6, certo? Aí, por isso, como deu um número quebrado e eu não posso ter um número de linhas quebrada, não tem como eu ter 6,6 linhas, eu escolho entre 6 ou 7, tá? Como está mais próximo de 7, eu posso escolher o 7, certo? Então, é para isso que serve o nosso K. Para ele dar um norte para nós, quantas classes eu vou escolher para esse número de amostras, certo? Então, nesse caso, o nosso K vai ser 7. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 7, certo? Esse é o uso dessa fórmula. Aí eu tenho uma outra fórmula que é para calcular a amplitude da classe, que é aquilo, né, que eu falei para vocês. Qual que é o tamanho do intervalo? Se eu já tiver a tabela e eu enxergo lá a minha tabela, então, por exemplo, essa tabela aqui, ó, é aquela lá. Aqui eu tenho a amplitude da classe, eu consigo perceber fácil, porque eu já tenho ela pronta, né? É de 40 a 46. Então, a amplitude da classe, como a gente já fez lá, é 6. Tá? Mas e se eu não tiver a tabela? Então, se eu desconhecer isso aqui, se eu tiver que montar uma dessa, eu preciso saber qual vai ser o meu intervalo. Então, daí eu uso essa fórmula aqui, ó. O que quer dizer essa fórmula? Vai ser o meu maior número entre os dados, menos o meu menor número entre os dados, dividido pelo K, que é o número que eu calculei lá, que era 7, que é o número de classes que eu quero ter, certo? Então, se eu tenho aqui ó, um conjunto de dados, esse é o meu conjunto de dados. O menor número é o 41. O maior número é o 81. Tá? Então, daí como que vai ficar? Vai ficar 81, que é o maior número, menos 41, que é o menor número, dividido por 7. Qual que vai ser a amplitude de classe? Aí eu faço 81 menos 41, dividido por 7. Dá 5,7. Como deu 5,7 e eu não tenho números quebrados, eu posso aproximar para 6. Certo? Então, meu intervalo é 6. De 6 em 6, eu vou criar uma nova classe, tá? Então, aí a gente vê, ó, que aqui deu 6 e aqui eu tenho uma amplitude de classe 6. Então, eu segui essa regra de criação de intervalo. Certo? Professor, Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No caso, tipo assim, não precisa fazer toda essa conta, né? Por exemplo, ali, do 40 até o 46, já tenho uma noção de que a amplitude vai ser 6. E essa regra serve para todos os números embaixo, né? Então eu posso ir Isso. direto. ao Pode invés ir de fazer direto. conta. Ah, Pode beleza. ir direto. A única coisa que é o seguinte, aqui o nosso menor número é o 41, né? E o meu intervalo, ele começou do 40, ó. Por quê? Para centralizar mais os meus dados. Então, ó, ele termina no 40, que é um número menor do que o meu menor número, e ele começa no 40, desculpa, e ele termina no 82, que é um número maior do que o meu maior número, né, ó. Então, vamos olhar nessa tabelona aqui, ó. Eu comecei aqui, ó, o meu intervalo no 40, um número menor que o 41, e eu terminei os meus intervalos no 82, que é um número maior do que o 81, Entendi. tá? Então é só para centralizar os dados. Se eu quisesse começar no 39, poderia? Poderia, tá? Mas daí eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que incluir aqui o 81 no final. O ideal é centralizar o máximo possível, né? Se eu deixei um número menor que o menor número, para começar, eu tenho que tentar deixar um número maior do que o maior número. Entendi, beleza, então. Entendeu? Obrigada. Nada. Oi, professor, licença, eu também teria uma pergunta, pode ser? Pode perguntar. Tá, obrigada. Sobre o cálculo para falar o intervalo do número maior para o número menor, que foi dividido por 7, o 7 seria o número de classes de linhas, que daí me mostrou o intervalo, é isso? Isso mesmo. É o valor de K. É isso mesmo.
K, que seria o intervalo, né? Não, K é o número de linhas, que é o K número de é a linha. classe. Tá, isso. Então, 7 é K, número de linhas classes. Isso. Tá o K. Obrigada. Beleza? Sim, sim. Obrigada. Ah. Pessoal, Professor, mas pode falar. eu tenho uma dúvida nos gráficos polares. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pode perguntar, eu estou abrindo. Tá. Minha dúvida é se o... Aqui eu não consigo explicar, mas vou Vamos tentar. lá. É se a linha que marca, né, delimita em cada mês, por exemplo, no exemplo que estava lá, né, que você mostrou, ela é variável, tipo, ela pode começar, né, entre um mês e outro, ela pode começar no 5, por exemplo, né, dando exemplo, e depois indo pro 10, tipo, no início de um mês e no final de um mês. Você entendeu mais ou menos? Eu faço. Eu faço pra mim. Pera aí, tem alguém com o áudio Tem alguém ligado. com o áudio aberto, É. Então faz o seguinte, ó. Pergunta de Peraí. novo. Tá, eu consigo mostrar aqui, peraí. Tá, Vou virar minha câmera. tá. Aí. Eu fiz um desenho aqui porque eu consegui entender melhor do que esse gráfico aí. Cadê minha câmera? Certo. Aqui. Você tá vendo? Tô vendo. Aí eu fiz umas linhas para eu acompanhar. Tá certo esse gráfico, né? Vamos começar por aí. Não, ele aparentemente tá certo, sim. O ideal é fazer linhas retas. Então, isso que eu ia perguntar, por exemplo, aqui em janeiro, o valor que ele começou aqui tem como, tipo, ele ser variável e acabar no final de janeiro outro valor? Ou não? Sim, a ideia é essa. A ideia é Uhum. essa. Só que aí o que acontece? O janeiro ele tem um valor só. Vamos pensar assim, né? Janeiro ele tem um valor só. Ele Uhum. pega um valor total de janeiro. Aí eu venho aqui no meu gráfico e eu marco aqui, ó, conforme a minha escala, qual que foi o total em janeiro. Então é esse valor. Em Então fevereiro cada linha é um mês, tipo é um uma mês. linha reta. Isso. Aí, ó, fevereiro, ele marcou aqui, ó. Então, aí, qual que é o único caminho que ele pode ter? É desse ponto para... Opa! Ih, caramba. Pera lá. Acontece, acontece. Aqui, ó, em janeiro ele tem esse ponto aqui. Em fevereiro ele tá nesse ponto aqui. Aí, o único caminho que eu posso ligar os dois pontos é esse. Entendeu? O total de Entendi. janeiro eu represento aqui. O total de fevereiro eu represento aqui. E aí eu ligo esses dois pontos. Ah, tá. Mas então, tipo, vai ser por exemplo, aí de fevereiro, onde está marcado. Se eu Uhum. subir para a linha que vai até 300, eu consigo o valor de fevereiro, é isso? Não. Porque você quer subir para cá? Não, tipo, onde a linha, essa linha aí que sai até fora do gráfico, Ah, tá. Vamos supor que em ele fevereiro viesse. corta a linha de fevereiro. Se eu Ah, pegar esse pontinho onde ele corta e subir para a linha que tem a setinha, eu consigo o valor de fevereiro? entendi sua pergunta agora. É isso, é mais ou menos isso. Só que eu vou, na verdade, transferir essa linha aqui da Jesus setinha. amado. Ó, eu vou transferir essa linha da setinha para cá. E aí aqui, ó, essa distância aqui equivale a essa distância aqui. Essa distância aqui, ela vai acompanhando, entendeu? Entendi. Então, tipo,
Então é como se tivesse, igual no meu desenho que eu fiz, é como se tivesse várias linhas. Isso. Agora eu entendi sua pergunta. Ó, cada linha dessa aqui, ó, é uma setinha, Aham. entendeu? Se ela bater aqui no círculo, ela equivale a 100, entendeu? Porque Sim. aqui, ó, o raio do meu círculo é 100. Então, se ela bater aqui, quer dizer que ela é 100. Se ela ultrapassa, ela é um pouco maior que 100. Entendeu? Ah, entendi. Entendi agora. Entendeu? Eu poderia fazer Aham. vários círculos aqui, ó, para marcar. Mais um aqui. Nossa, ficou ruim. Mais esse aqui, ó. Entendeu? Uhum. Então, se bater nessa linha aqui, deu 300. Você entendeu? Se bater Aham, nessa entendi. linha aqui, ó, deu 200. E assim vai. Entendi. Obrigada. Por nada. Professor, Oi. uma solicitação, se possível. Eu, Certo. como confessei para o senhor, perdi minhas 2 últimas aulas de gráficos de dados relativos e absolutos. Eu Uhum. não sei se é pertinente, conveniente ou fora de ética ou não, se o senhor puder fornecer os temas dos vídeos, como que eu encontro no YouTube dessas aulas para eu poder estudar hoje. É possível? Sim, tá lá no link do fórum. Vocês conseguem acessar o fórum ainda? Eu acho que consegue, né? Só não consegue Então, responder. Mas entendi. acessar a aula consegue. Aí tá tudo Ah, lá. beleza. Eu imaginei que não Beleza? tinha como acessar os fóruns antigos, então é Ah, só no... tem sim. E outra coisa, pessoal, eu deixei todo o material, acho que vocês devem ter visto. Os slides, tudo lá no material da disciplina, para vocês, tá? Bacana. Para Tá, ok. rever e tudo mais. Valeu, professor. Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode perguntar, aproveitem. Então, eu não sei se as minhas colegas teriam algo para falar, mas nesses minutinhos, caso nenhuma se manifeste para uma pergunta, será que tem como o senhor dar uma pincelada no conteúdo dos gráficos ou não, nesse tempinho de 10 minutos? Dos gráficos, posso falar sim. Então, ó, dos gráficos em geral, Se for possível, sim. tá, vamos lá. Não sei se as Deixa eu. meninas têm algo a perguntar, né? Mas enfim. Aham. Tá. Pessoal, se tiver Oi, alguma coisa. professor. Oi. A Angelina tem uma dúvida sobre os diagramas de dispersão. Diagrama de dispersão? Isso. Tá, professor, fala sobre eles, então. Isso. É gráfico também. Tá. Então, ó, é o seguinte. O que é o diagrama de dispersão? Ele é um tipo de gráfico que ele vai mostrar um dado por pontinho, né? Então, eu tenho uma pessoa, por exemplo, certo? Que ela vai ter uma altura e um peso, tá? Esse gráfico ele representa isso. Então, aqui eu tenho altura e aqui eu tenho peso, certo? Então, são duas variáveis para uma pessoa só, certo? Então, esse caso aqui seria aquela tabela de dupla entrada, né? Então, eu vou ter para uma pessoa uma altura e um peso. E aí, eu quero localizar essa pessoa dentro de um gráfico, tá? E aí, como eu tenho duas variáveis para inserir, é mais fácil eu inserir por um pontinho. E o que significa esse pontinho? Ele é o encontro entre o peso e a altura da pessoa. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui, se eu vim para baixo, opa, pera lá. Tá. Ó, se eu vim para baixo, Sim. se eu vim para baixo, eu me aproximei aqui, ó, do 47 quilos. Se eu vir para cá, eu me aproximei mais ou menos do 1,46 metros de altura. Então, esse pontinho representa uma pessoa que tem 1,46 m e 46 quilos, certo? Se eu pegar esse outro pontinho aqui, ó, e eu descer aqui para baixo, eu vou ter 52 quilos mais ou menos. E aí, se eu vier para cá,
eu vou ter 1,60 m. Então, aí essa pessoa tem 1,60 m e 52 quilos, tá? E aí, o que é que acontece? O que eu consigo observar? Tá vendo que aqui eu tenho uma certa congestão de pontinhos? Eu vejo vários pontinhos localizados num lugar só. E aí eu tenho esse pontinho aqui, que ele está um pouquinho separado, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho alguma coisa que está fora do padrão, tá? Independente da informação que está contida, ela só significa que ela está fora do padrão da maioria dos pontinhos, tá? E além disso, o que eu consigo ver, enxergar aqui? Eu consigo fazer aqui, ó, uma reta padrão, tá? Então pode ser que aqui o padrão está fora por quê? Porque a pessoa pesa 80 quilos. Só que eu consigo enxergar que ela também é mais alta, certo? Então isso significa que eu tenho uma certa proporcionalidade. Quanto mais alta uma pessoa, maior o peso dela, né? Então, isso para nós é uma coisa óbvia, né? Se eu tenho uma pessoa mais alta, por mais que ela seja muito magra, ela tem a tendência a pesar mais do que uma pessoa mais baixa, tá? Então, aqui é um dado óbvio, certo? Mas às vezes eu consigo enxergar outras coisas que eu não conseguiria enxergar, mas só por uma visualização, tá? Então, é só para representar um conjunto de dados por meio de pontos, tá? Isso é o gráfico de dispersão, o diagrama de dispersão, certo? Obrigada, Angelina. A Raquel me ajudou muito, professora e meninas. Eu desconhecia a matéria. Obrigada. Por nada. Certo? Mais alguma dúvida? Professor, gráfico tem cálculos, como de distribuição? De distribuição? Não. Então, aí que tá. O gráfico, ele acaba utilizando dados que são relativos, né? Então, o máximo que eu posso ter de um cálculo é transformar ele em dado absoluto para um dado relativo, tá? Que já é Então, outra aula, tá? que seria a parte de dados. Mas ainda assim, o que é isso? É a porcentagem, é a regra de 3, tá? Então, de qualquer forma, é regrinha de 3, tá? É a parte do todo, tá? Então, não vai fugir muito disso, desse tipo de cálculo, tá? Agora aqui, nos gráficos, a minha intenção é que vocês consigam interpretá-los e construir esses gráficos, entendeu? Então, assim, a partir de um conjunto de dados, como que eu construo um gráfico de barras? Certo? Como que eu construo, por exemplo, um gráfico de setores, que é esse gráfico aqui, né? Então, é isso, tá? O professor, não sei se eu interrompi o senhor, no caso, eu imagino que na prova o senhor peça, de repente, a construção de um gráfico, é isso? Isso mesmo. E eu que não sei fazer gráfico no Word, Não, como é que eu vou responder isso? Não, é a mão. Pode fazer a mão. E tirar foto e anexar? E tirar foto, exatamente. Vamos lá. Professor. Porque na prova vocês fariam a mão, né? Tá, entendi. Ok. Oi. Todos esses gráficos que você passou, eu posso usar qualquer modelo com qualquer dado? Pode, é possível adaptar. Só que existem dados que eles são mais apropriados para se utilizarem em situações diferentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dado que tem uma entrada mista, né, uma série mista, é muito mais fácil eu usar o diagrama de dispersão, que é esse aqui, tá? Então, se eu tenho uma série mista que envolve uma categoria e um mês, por exemplo, então aí eu consigo usar melhor o gráfico de dispersão, tá? Outra coisa, se eu tenho um tipo de série que ela é, por exemplo, um ciclo, que é, por exemplo, então meses do ano representam um ciclo do ano. Então aí eu consigo representar bem por um gráfico polar, tá? Agora, se eu não tenho um ciclo, o gráfico polar talvez não me faça muito sentido. Então daí é melhor eu utilizar um gráfico de barras, por exemplo, certo? Uma outra coisa, eu quero mostrar aqui, ó, por exemplo, eu quero mostrar Professor, rapidinho. Oi. O áudio da Poliana tá aberto e tá dando interferência aqui no meu, tá bem ruim.
Poliana, você pode desligar seu áudio, por favor? Claro, como eu não estou me expressando, posso sim, desculpe. Fernanda. Aqui, ó. Então, se eu tenho aqui um gráfico de barras, o gráfico de barras, ele é simples, né? Só que daí eu posso utilizar ele para visualizar uma situação no seguinte sentido. Qual que é, aqui nesse caso, a bebida mais consumida? Então, aí eu coloco a maior barra primeiro, depois a segunda maior barra, a terceira maior barra, a quarta maior barra. Então, nesse caso, quando eu tenho que fazer uma classificação, de mais utilizado, menos utilizado, por exemplo, eu construo o gráfico de barras, tá? Justamente porque o tamanho da barra me dá essa visualização mais fácil. Posso fazer esses dados aqui em gráfico de setor? Posso. Mas se a minha intenção é ver qual que é a mais utilizada, o gráfico de barras é mais indicado, certo? Tá, Certo? vamos lá. Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Aí, ó, Poliana, a gente falou bastante sobre gráficos aqui. Muito bacana, professora. Eu fico muito grata pelas dúvidas das meninas, que me ajudou muito. E a propósito, será que a gente tem um minutinho para comentar sobre dado absoluto e relativos? Sim, sim, vamos comentar. Essa, Tá. essa parte é bem legal aqui. Obrigada. Sim, sim. Deixa eu fechar o áudio aqui. Tá. Tá, dá Só, licença. Ops, só deixa senhor eu abrir. Esmeralda? Peraí. Tá. Só vou abrir a apresentação aqui. Pera lá. Sim, sim. Mas, ó, já vou comentando, né? Então, ó, o que que é um dado? Qual que é a diferença entre um dado relativo e um dado absoluto, né? O dado absoluto, ele é um dado sem nenhum tipo de tratamento, certo? Então, o que que significa isso? Que eu faço meu dado absoluto a partir de uma contagem, por exemplo, né? Então, eu vou lá, faço minha coleta de dados, eu tenho uma contagem, e aí com isso eu tenho um dado absoluto, pronto, da forma como ele é mesmo, sem nenhum tipo de tratamento. Só que muitas vezes, para a gente conseguir. Desculpa. Eu não entendi sem nenhum tipo, te interrompendo, professor, sem nenhum tipo de tratamento. Como assim? O que seria esse tratamento? É, Alteração? Isso, o tratamento é justamente relativizar esse dado, entendeu? Então eu vou comparar duas variáveis. Tá. Se eu não relativizar elas de alguma forma, talvez eu não consiga reparar na diferença entre elas, entendeu? Então, e o que que seria relativizar? É transformar em porcentagem, O entendeu? senhor conseguiria mostrar na tela, será? Consigo. Eu vou abrir aqui. Sim, por gentileza. Então, eu poderia transformar em porcentagem, eu poderia transformar em taxa, em um coeficiente, tá? Esse é o Então, daí eu tratamento. Pegar um dado e transformar em em um dado taxa, relativo. porcentagem, Isso, dado relativo. Tá. isso. Porque os dados relativos são isso, entendeu? São É, meus dados tratados de alguma forma, e os certo? absolutos não têm essas variáveis, não tem Não esse tem. tratamento. Ele é o número exato lá, entendeu? Inteiro, natural, discreto. Isso, exatamente. Sim, sim. Deixa eu fechar o áudio aqui. Deixa eu pegar aqui. Gratidão, professor. Eu tô com o áudio fechado, mas eu tô ouvindo sim, senhor. Tá bom, pera lá. Acho que já passou do horário, né, professor? Mas eu vou só falar mais essa partinha, tá? Bora lá.
Então, aqui, ó, a gente tem os dados absolutos e os dados relativos, né? Então, os dados absolutos, eles são Não está aparecendo, professor, está aparecendo RC. Desculpa. RC? Sim. Tá, obrigada. Ok. Foi? Tá. Então, olha Sim. lá, ó, eu tenho os dados absolutos, que eles não sofrem nenhum tipo de manipulação. Opa. Né? E aí, esses dados absolutos, eles podem ser transformados em dados relativos, né? O que são os dados relativos? A porcentagem, os índices, os coeficientes e as taxas, né? Então, eles relacionam duas variáveis, né? Dois números, e eles relativizam de alguma forma, né? Então, o que significa isso? Por exemplo, aqui a gente tem a porcentagem de uma escola do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Porcentagem não. A gente tem o número total de alunos. Então, aqui, eu tenho 19.286 alunos no ensino fundamental, 1.681 no ensino médio e 234 no ensino superior. Isso é o dado absoluto, entendeu? Ele não sofreu nenhum tipo de manipulação, eu só fui lá e contei o número de alunos. E eu Calculando. tenho... Ops, que no caso, posso? Pode. Obrigada. Que no caso, esse dado absoluto, 19 tarará, sendo calculado, transformado em porcentagem, ele torna-se um dado relativo. Isso. E como que eu transformo em porcentagem? É só fazer a regrinha de 3 lá. E aqui, ó, aqui a gente tem ele em porcentagem. Então... Só fazer a regrinha de 3, o que eu peguei? Como assim, professor? Não tem como exemplificar? Tem, ó, é assim. Se eu tenho lá que 21 mil alunos, 201... No caso, pegar um dado do que já existe aí, pode ser 1.681, no caso? Ou o que o senhor preferir? Mas vamos pegar aqui, ó. A gente tem que pegar o total de alunos, que é 100%. Sim. Certo? E aí, se eu quero saber quantos por cento é os 19.286... O senhor está escrevendo? Não apareceu. Estou escrevendo, já aparece. Sim. Eu coloco um X. E aí, o que eu faço? A minha regrinha de 3 cruzada lá. 80. O X é o que é o 21.201? É o total? É o total entendi. de alunos, que é 100%. Aí o 19.286 é o que eu quero saber. Então, aí é só eu fazer a regrinha de 3, certo? E aí, fazendo essa continha, eu chego no resultado que o X é 91%. O que é o X para mim mesmo, nessa regrinha de 3? É a porcentagem do fundamental, de alunos fundamental? Isso mesmo, porcentagem de alunos no ensino fundamental. Tá? Então, aí você percebe que fica muito mais fácil da gente ter a dimensão da quantidade de alunos no ensino fundamental, que é a maioria absoluta. Sim, Isso. sim. E aí, se eu for comparar com outra escola, por exemplo, eu vou conseguir observar muito melhor qual que é a diferença entre o número de alunos. Porque às vezes eu não tenho uma... Por exemplo, ó. Calma lá. Vamos lá, tá. Ops. Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho duas escolas. A escola na cidade A e a escola na cidade B. Aonde? Tá indo, eu acho. Tá, Foi? ótimo. Não. O sistema é um tanto lento, né? Ok. Tá. Então, aí você tem a cidade A e a cidade B. Então, na cidade A você tem 19 mil alunos. Na cidade B você tem 38 mil. Então, é muito mais aluno. Então, correria o risco da gente falar que na cidade B tem mais alunos no ensino fundamental do que na cidade A. Porém, se a gente for fazer os dados relativos, nas duas a gente tem 91% dos alunos estando no ensino fundamental. Entendeu? De acordo com a quantidade de cada escola. De acordo com o total de cada escola, exatamente. Ambas têm 91, apesar do dado absoluto ser maior que o outro. Muito diferente, isso. O dado relativamente é a mesma porcentagem. A mesma porcentagem. Então, é para esse tipo de situação que a gente utiliza os dados relativos, entendeu? É para facilitar mesmo as comparações.
Bacana, professor. Nossa, me deu um insight, assim, porque eu não sabia nem por onde começar estudando. Então, tá bom, professor. Tá bom? Tá bem. Ótimo, muito obrigada. Deus abençoe. Bem, pessoal, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham, que tenha sido válido para vocês essa revisão, certo? Semana que vem a gente vai ter matéria, um pouco mais de matéria nova, tá? E eu vou tentar fazer algumas transmissões ao vivo com vocês, certo? Porque eu acho que é válido a gente ter esse momento síncrono, né? Que é para que a gente tenha um fluxo melhor das dúvidas e tudo mais, tá? Eu peço para que vocês continuem participando lá no fórum, tá? Não deixem de participar. Agora a gente vai ter nota para o fórum, né? Que é no lugar da prova integrada. Então, aumenta ainda mais a necessidade de vocês estarem participando, tá? Muitas vezes é difícil eu conseguir responder todas, né? Eu faço o máximo possível para responder todo mundo, mas se caso ficar alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá? E a gente vai aproveitar sempre esses momentos síncronos para a gente ter um balanço de como estão as dúvidas e tudo mais. Pelo menos na quarta-feira a gente vai fazer isso. Na próxima segunda-feira eu vou deixar uma aula gravada do assunto, e aí na quarta a gente usa para tirar dúvidas a respeito do assunto. Pode ser? Sim, senhor. Beleza. Então, beleza. Então a Professor, gente. Oi. professor, deixa eu só perguntar. Quando você passa atividades lá no fórum, agora valendo ponto, se nós tivermos dúvida ou se a gente postar errado, isso diminui o nosso ponto, mesmo se nós fizermos ela como tem que ser feita, mas se der o resultado errado? Porque assim, não vai ter você sempre para falar o exercício, né? Você vai passar o exercício, nós vamos ter que fazer. Isso. Se tiver dúvida. Então, é por isso que a gente vai ter que aproveitar esse momento do fórum. Porque assim, eu vou buscar responder com mais afinco, né, as dúvidas do fórum, porque se tiver errado, pode valer menos nota, certo? Porém, é aquilo. O que importa para mim também é o raciocínio de vocês, tá? E outra, não vai zerar de jeito nenhum, certo? Só que eu vou ter que conferir com vocês. Mas de qualquer forma, eu vou dar algumas atividades Eu que entendo. No caso, são. ainda não vale integral. Desculpa, né? Não vale Isso, integral. talvez não valha a integral. Mas Tá. eu vou dar atividades de acordo com o exemplo, tá? Então, eu vou reparar se vocês tiveram erros conceituais. Então, é nesse sentido, tá? Mas vai ser avaliativo. Mas aí eu vou respondendo as dúvidas. Então, na verdade, se fizer lá, não vai ter como refazer para corrigir. Vai ter que ser o que tiver lá, então. Isso. Tá. E aí vocês podem entregar durante as 24 horas. Ok. Beleza. Obrigada. Tá? Gratidão. Pessoal, podemos encerrar então, né? Eu vou deixar essa live salva para vocês lá, o link no estúdio, certo? Para vocês retomarem enquanto for necessário, tá bom? Eu peço que vocês continuem se dedicando, continuem estudando, continuem dando um feedback, é muito importante o feedback para nós, tá? E vamos que vamos, né? Vamos continuar firme, logo, logo tudo isso vai passar. Eu acho que a gente tem tido bastante sucesso nas nossas aulas, né? E vamos continuar firmes assim, tá bom? Eu conto com a participação de vocês. Quem ainda não respondeu ao fórum hoje, responda. E vamos seguindo, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Saudações. Tchau, tchau. Até, se Deus quiser. Até. Para sair, é só fechar a janela, professor? Isso, é só fechar a janela. Ok, com licença. Tchau, tchau. Tchau.